Olá, pessoal. Sou a professora Renata Tariguinho, sou professora aí da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Educação Física e Desporto. Sou mestre em Biodinâmica do Movimento aí pela faculdade. Sou doutora aqui pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em Biologia Humana Experimental. E venho aí falar para vocês hoje, junto com a Tinoca, sobre quais os cuidados que a gente precisa ter aí com os nossos alunos iniciantes. Então, a Tinoca vai se apresentar aí para vocês agora. Oi, do outro lado do Atlântico, aqui com um acento portuga. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que vocês nos estiverem escutando. É um prazer eu estar aqui com vocês. Obrigado, Renata, pelo convite e obrigado à organização deste seminário de Ciência do Esporte Aquático. Eu sou Tinoca Cristina Senra, sou licenciada em Educação Física, sou mestre em Psicologia do Desporto, dei bastante tempo aulas na Universidade de Coimbra e já vai mais de 25 anos que estou envolvida na área dos exercícios aquáticos, primeiro na vertente da natação pura e depois mais na área da hidroginástica. Sou trainer da Aquatic Exercise Association, a maior associação de exercícios aquáticos do mundo, a nossa casa-mãe, que todos nós nos devemos ligar. E hoje tenho o prazer de estar aqui e falar um pouco mais sobre quais os cuidados que devemos ter com os nossos alunos iniciantes. Então, são essas questões que nós vamos debater de uma forma mais acentuada e agradeço desde já a vossa atenção. E para quem quiser contactar-nos a posteriori, mais tarde vamos deixar os nossos contactos. Obrigada e vamos, Renata. Então, para iniciar, a gente já coloca aí quais são os conteúdos que a gente vai abordar com vocês hoje. Dentre eles, a anamnese, né? Como fazer essa anamnese, como escolher os exercícios para você fazer a prescrição da forma mais eficiente possível para os iniciantes. Se eu devo trabalhar mais na parte rasa ou na parte funda, se eu tiver essa opção na minha piscina, e qual é o melhor feedback de borda, né? Aquela anamnese de borda e o retorno da execução dos movimentos e do que o aluno iniciante precisa de uma forma para que ele tenha um melhor aproveitamento das suas aulas. Então, acho que a gente já pode começar a falar um pouquinho da anamnese, né, Tino? A gente hoje já sabe que a maioria dos nossos alunos são os chamados alunos combos, que são os alunos que vêm para a piscina por recomendação médica, que a piscina vai salvar tudo, principalmente a hidroginástica. Eles vão, o comprimido deles hidroginástica é o que salva tudo, salva hipertensão, salva diabetes, salva... Mas a maioria deles nem nunca fez uma aula de hidroginástica, mas vá. Mas é o melhor remédio para tudo. E além disso, a gente precisa, antes de qualquer coisa, saber se ele gosta de água, se ele já fez alguma atividade dentro da água, ou se ele está ali realmente por conta do que o médico pediu para que ele fizesse o exercício. Então, antes de eu entrar com as questões da anamnese principal em relação às patologias, os medicamentos, eu preciso saber qual é a familiarização dele com o ambiente aquático, para que aí sim eu comece a fazer essa prescrição. Tem mais alguma coisa aí, né, Tinoca, que a gente possa falar? Então, antes de mais, nós devemos ter em atenção que tipo de população nós temos e que tipo de aula nós temos, porque obviamente se nos chegam estes nossos alunos combo que têm uma data de situações conjugadas de patologias, será mais interessante nós colocarmos em aulas que sejam mais controladas, não é? Se há essa hipótese em que nas nossas piscinas existam aulas específicas, como já é o caso de haver aulas para gestantes ou aulas para séniores ou exercícios terapêuticos, e se tivermos alguns dos nossos alunos que tenham algumas dessas bandeiras vermelhas, algumas dessas situações que são mais agudas, então nós devemos conseguir indicá-los para esse tipo de aulas. Não havendo essa possibilidade, então é de extrema importância nós termos algumas perguntas base. Na verdade, há muitos dos clubes existe já, há quando da inscrição, uma passagem com um questionário, um PAR-Q, uma anamnese mais geral que nos já dá algumas indicações.
muitas vezes não chega ao profissional que está na borda da piscina. Por isso é importante que qualquer aluno que nos chegue, nós sejamos capazes de fazer uma pequena entrevista antes de começarmos a aula. Mas Tinoca, nós temos 20 pessoas dentro da aula e eles já estão esperando. Utiliza alguns exercícios de caminhada, de corrida no início da aula para os alunos que já estejam em atividade e não percam a temperatura corporal e se vão adaptando às características da imersão e as reações fisiológicas, e ao mesmo tempo isso dá-vos a possibilidade de fazer algumas questões importantes. Diabéticos, hipertensos, patologias crónicas como fibromialgia ou doenças reumatoides, algumas situações de oncologia que são fatores gritantes e que é importante vocês saberem. E como a Renata disse, de extrema importância é também perceber se aquela pessoa tem algum tipo de fobia à água, se tem adaptação, saber e transmitir que não é necessário saber nadar, que não vão colocar a cabeça dentro da água, mas porém precisam de saber voltar à posição vertical, porque essa é das questões mais importantes. Se não houver essa vontade para estar dentro da água, é importante que hajam alguns exercícios que eles saibam e que comecem a fazer para terem esse domínio de volta à verticalidade. Então, highlights é quais são as patologias e se algumas delas são realmente preocupantes, para que as pessoas possam estar mais perto do lugar onde está o professor, e quais são as situações. Assim como nós costumamos sempre chamar a atenção, porque alguns deles tomam medicação, né, Renata? Então, esse fator de tomarem ou não medicação é importante, como tu referes e muito bem, em relação às reações, certo? E tem que alertar também para as dosagens e horários que eles fazem no uso dessas medicações. E se houver necessidade, que eu acho que é fundamental a gente falar aqui, muitas das vezes as pessoas estão acostumadas a ver o professor de hidroginástica só no deck, né? Só dando os comandos em cima. Se houver necessidade, nesse primeiro momento, o professor estar ali do lado, né? Tá no apoio do lado, dentro d'água, junto com esse aluno iniciante. Mas aí pode chegar uma dúvida, mas eu tenho a turma com 20 e tantos, 30 alunos e chega um que não sabe nada, que não está familiarizado. Naquele dia, nada vai prejudicar os outros se a aula for transformada para dentro d'água, para que você fique um pouco mais próximo dessa pessoa, porque para que gere mais segurança e para que ele não tenha efeitos prejudiciais em relação, até por conta da insegurança, do medo, uma fobia da água e ficar com a pressão mais elevada, com a frequência cardíaca mais elevada e tenha uma memória ruim dessa primeira aula, desse primeiro contato. E eu acho que uma coisa que a gente vale lembrar também a eles, que deve sempre alertar esses efeitos, principalmente nas primeiras aulas, né? O aluno vai ter aquela sensação de um peso muito grande quando sair da piscina em relação ao ambiente terrestre. Então, isso daí ele tem que alertar, acho que desde o início, né? na própria anamnese. Dá uma diferença dos ambientes na hora dele entrar na água, ficando 40 minutos imerso, e depois sair, ele vai sentir esse desconforto. Então, algumas das coisas, especialmente para pessoas que tenham tido, por exemplo, pessoas que tenham tido alguma cardiopatia e que uma das memórias seja a pressão no peito, quando entram dentro da água e sentem a pressão hidrostática, muitas vezes ficam assustados. É importante nós conseguirmos transmitir quais realmente são as alterações só devido a estarmos imersos. Então, para além de nós termos o conhecimento sobre as coisas principais que são limitantes ou não, em termos de motivação, é também importante nós darmos essas informações à pessoa. O facto de sentirmos menos peso, sentirmos, quando entramos dentro da água, que as articulações e os músculos vão ter maior capacidade e menor impacto, que vão ter mais dificuldade em manter a sua estabilização, por isso é importante pedirmos para eles terem maior consciência na contração e que a situação da temperatura corporal pode ser alterada. Para além de, como tu referiste, quando saírem dentro da água, o corpo vai parecer que está a pesar mais, para que todos se sintam mais à vontade. Para além de lhes mostrarmos
e já passando um bocadinho mais para a escolha dos exercícios, sobre que assim como temos em terra a aprendizagem do padrão motor, quando vamos para a água também há essa aprendizagem do padrão motor. Os exercícios só terão um benefício realmente eficaz se nós pensarmos no exercício por completo e transitarmos esse movimento na sua amplitude e na sua consciência de contração. Não vale, isso é uma das coisas que muitas vezes, especialmente os alunos que vêm de princípio, mas eu não sinto esforço nenhum na água. Não sente tanto esforço porque a frequência cardíaca não vai aumentar por causa das características da água, não vai aumentar tanto como em terra, não vai sentir tanto impacto, não vai sentir tanta acumulação de ácido lático, mais uma vez pelas características da água, o que é super importante, o que não quer dizer que não esteja a treinar, mas claramente temos que utilizar a água para trabalhar a resistência e para sabermos como tirar o melhor partido, não é? Eu acho que é extremamente importante, já falando aí da escolha dos exercícios, exercícios os mais fáceis possível nesse primeiro momento. Se possível, só a caminhada nas primeiras aulas e aos poucos ir acrescentando outros grupamentos, as combinações de membros superiores com membros inferiores, aqueles exercícios em que a gente faz sem os pés no chão, deixar um pouco mais à frente, para que seja numa aula que já esteja familiarizado. E esse tempo de familiarização com os exercícios básicos, ele vai ser individual, vai ser dependente de cada um. Então, se você acha que, qual é a receita certa do bolo para fazer essa familiarização? 1, 2, 3 aulas? Não, vai depender, né? Eu, por exemplo, vou demorar aí 2, 4 minutos. Não, que é isso. Óbvio que nós temos que nos focar quais são os movimentos que vamos aprender primeiro, vamos demonstrar primeiro, mas essencialmente nós partimos de uma parte de movimentos mais similares àqueles que são em terra, como seja a caminhada, a corrida, e depois temos alguns que são fáceis por serem simétricos, como seja o polichinelo ou a situação do twist, mas temos que saber quais são os movimentos que podemos interatuar. Então, vamos falar um pouquinho disso mais daqui a pouco, sim, só mais um pouquinho. Como nós estamos sempre dizendo, daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso. Vamos estar com um foco um bocadinho maior na escolha dos exercícios, por isso fiquem atentos. Então, como estávamos a falar, Renata, sobre os movimentos mais aconselhados a abordar com iniciantes. Claramente, os movimentos que são mais semelhantes àquele que fazemos em terra, como seja a corrida ou a elevação alternada de pernas, mas podemos juntar alguns dos movimentos básicos, como seja o chuto à frente, o chuto ao lado ou o chuto atrás, considerando que o chuto atrás temos que dar um ênfase bastante rigoroso sobre o feedback de controlar o core para que não haja hiperextensão da coluna. Podemos utilizar o jumping jack ou o polichinelo, como vocês chamam, abrir e fechar, porque é um trabalho simultâneo, mas tudo o que seja ski, por ser um movimento mais coordenativo entre braços e pernas, ou o cavalinho, ou o twist, deixar para aulas um pouco mais à frente, para que eles possam controlar melhor o seu corpo e se sentirem mais à vontade com a execução. Deslocações em que eles vejam sempre o professor, ainda não haja rotações ou alguns movimentos que fiquem de costas e percam a referência, e algumas situações de brincar com a execução física na velocidade mais de água e meio tempo de água. Ou seja, a velocidade de execução igual à terra é retirada desta altura para que as pessoas consigam perceber que o movimento em água ele é mais lento e tirando o maior partido possível da amplitude de movimentos. Outra coisa que temos que ter muita atenção é se queremos fazer movimentos de braços ou dentro da água, criando a resistência da água, ou fora da água. O facto de entrarmos e sairmos com os braços da água
em movimentos repetidos aumenta a probabilidade de lesão do ombro por causa da tensão superficial da água. Então, ao contrário do que fazemos na natação, que nós retiramos o braço e colocamos o braço, mas isso acontece criando uma menor superfície de atrito, na hidroginástica nós pretendemos que não exista essa entrada e saída. Se por mero acaso queremos fazer movimentos, porque também percebemos que há movimentos que são extremamente funcionais para fazermos a elevação do braço, então devemos cortar a água e não criar essa resistência, tá? Então, são coisas que é importante para o professor, quando organiza a sua aula, pensar no que deve fazer e dar feedback aos seus alunos. Mas também tínhamos aquela situação da borda, né, Renata? Eu acho que a gente pode acrescentar aí a recomendação de evitar demasiados exercícios na borda, segurando a barra ou a parede, por conta da questão da tensão na região cervical, do trapézio. Porque a tendência do professor é para o aluno iniciante posicionar ele o mais próximo possível dele, por questão de segurança e para poder explicar os exercícios. Mas cuidado para isso não ser demasiado e o aluno ficar com a cabeça em hiperextensão. Nós temos realmente foi como nós dissemos, se temos alunos com maiores patologias, estar mais perto, mas por vezes nós temos um espaço de deck, um espaço no cais da piscina pequeno, que implica que as pessoas, como estão numa parte mais baixa, olharem sempre para cima. Então, uma das coisas que nós temos que ter atenção quando damos aula é utilizar o nosso deslocamento. Nós não devemos estar sempre no mesmo lugar para provocar também que as pessoas, os nossos alunos, possam olhar de forma diferenciada e não estarem sempre em hipertensão. Para além disso, eu sei que é muito popular, mais ainda no Brasil, a utilização de movimentos na parede. Utilizar o chute contra a parede, utilizar o agarrar a barra. Terem atenção, se há pessoas com problemas de artrite ou artrose nas mãos, não ficar agarrado à barra durante muito tempo ou na borda da piscina, porque pode ficar a fazer tensão demais nas mãos. E aquelas sugestões que a gente via há uns anos grandes atrás, em que colocar as pernas fora da água para fazer abdominal, por favor, não, a não ser que tenham um trabalho muito específico com atletas. E a situação de colocar os braços fora da água, encostado à parede, muita atenção, da tensão acumulada no ombro, isso especialmente porque na hidroginástica muitos dos alunos que nos procuram que têm patologias têm tendinites no ombro ou têm alguma espécie de lesão no ombro. Para além de que todo o trapézio superior, nos dias correntes, é um ponto de tensão. Tá? Então, a maioria dos nossos alunos, especialmente aqueles que vêm ao final do dia, depois de trabalhar, já têm uma elevação, uma contração do trapézio superior, provocando muitas vezes até dores de cabeça e, sem dúvida, alterações posturais. Então, a importância desse movimento para a solicitação muscular não há mais indicado. Podem fazer todo esse movimento sem estar na parede, utilizando um noodle ou, melhor ainda, aprendendo a utilizar o seu corpo. Então, muito enfoque nestas situações concretas para que não provoquemos ainda mais desconforto nos nossos alunos. Eu acho que também vale a pena lembrar aí, Tinota, que a gente já falou, evitar ao máximo usar os equipamentos, principalmente nesses momentos iniciais, né? Utilizar ao máximo, se for possível, a água, né? Como os portugueses falam, possível. Possível. Então, sem dúvida. Eu tenho a oportunidade e muitas vezes me perguntam, Tinoca, mas quando é que a gente começa a utilizar equipamento? Claro que o equipamento é um fator motivacional, claro que os nossos alunos gostam de utilizar equipamento e nós também, porém, o uso de equipamento, enquanto as pessoas não sabem retirar o melhor partido da água, não tem porquê, tá? Essencialmente se eles são iniciais, tá? Então, primeiro pensa concretamente porque é que você está usando aquele tipo de equipamento, se vai ao encontro das necessidades dessas pessoas e como é que eu vou progredir e priorizar a minha aula de hidroginástica tendo em consideração os alunos que têm. Então, sem dúvida, aluno inicial, aprenda a usar a água, mesmo para os alunos mais avançados, mas antes e acima de tudo,
postura, intenção do movimento e retirar o maior partido da água possível, tá? E aí, depois de escolhidos os movimentos, eu acho que antes até de escolher os movimentos que você vai prescrever, a questão do raso e do fundo, né? Em qual local que é melhor para fazer para iniciante? Óbvio que vai ser o raso, quanto mais raso, melhor nesse início. Mas, claro que depende a gente usa a palavra depende aí também nesse caso, né? Depende de cada um, qual o objetivo, de quem é a pessoa. Bem, de uma forma geral, o que nós temos consciência, primeiro, quando a gente procura a aula de hidroginástica, supostamente a melhor altura possível é no apêndice tifoide, né? A gente sabe que o melhor é a altura do médio do peito, linha mamilar, para que haja menor impacto e retirarmos o melhor partido da água. Quando estamos a trabalhar com alunos iniciantes, é preferencial a utilização do raso, porque a utilização do dip implica um maior controle corporal, um maior controle da verticalidade e um maior controle entre o centro de flutuação e o centro de gravidade, tá? E enquanto o aluno não controla o seu corpo, fica mais difícil. Eu sei que no Brasil há menos piscinas a oferecer a parte de profundo, mas nós, por exemplo, temos situações em que só existe água funda para as aulas de hidroginástica e é extremamente desafiante para o instrutor, porque, como nós estávamos a falar logo no início da palestra, alguns dos nossos alunos têm fobia de água. Então, fobia junto com alguma patologia e só ter a possibilidade de fazer dip é um desafio tremendo. E nesse desafio tremendo, a situação que nós podemos fazer realmente é a utilização, por exemplo, de 2 cinturões de flutuação e um esparguete. Porque para as pessoas terem alguma sensação de segurança e de conforto no agarre. Agora é realmente desafiante. Eu prefiro que os meus alunos passem por uma adaptação ao meio aquático antes de levá-los para deep water em qualquer situação. Mesmo que o meu aluno tenha a vontade na água, se ele tiver a ingressar numa aula de hidroginástica, a primeira recomendação será passar primeiro pelo raso, para aprender os movimentos base, para aprender o seu controle postural, para fazer movimentos semelhantes ao da água funda, mas em suspensão, ou seja, em nível 3, e depois sim podê-los levar para a água profunda. Como um delay aí do Atlântico. Eu vou nadando aí, de vez em quando dá uma paragem. Então qual era o delay aí? Que veio uma marola aí e atrapalhou aí. Quando você fala aí da escolha, né, que é melhor ir para o raso do que do dip, da utilização do cinturão e dos espaguetes. Então, nessa hora. Recuperando então um pouco essa informação, é preferível, se realmente a pessoa tem mais medo, utilizar 2 cinturões e o espaguete porque dá uma sensação de segurança para eles agarrarem alguma coisa, mas sem dúvida, eu prefiro, mesmo só tendo água funda, então o que eu vou prescrever é algumas aulas de adaptação ao meio aquático e só depois fazer aula de dip. Se eu tiver raso e fundo, mesmo que o meu aluno tenha uma adaptação ao meio aquático boa, seja até nadador, eu prefiro que eles façam algumas aulas de raso para aprender os movimentos, para saber como se posicionar, para ter o controle entre o centro de gravidade e o centro de flutuação, fazer movimentos em nível 3, que é semelhante ao fundo, mas no raso, retirando os pés do chão, e depois sim indicá-lo ou conduzi-lo para aulas de deep water, porque aqui já há aulas diferenciadas entre raso e fundo, ou então aulas conjugadas. Mas, claro, a aula de deep water dá-nos uma possibilidade de 3 dimensões muito grandes e para pessoas que tenham alguns problemas articulares é de extrema importância pela possibilidade de movimento, desde que e sempre que haja um controle do core e do alinhamento. Então,
Mais uma vez, eu sei que eu estou sendo assim pica-miolo, como a gente chama por aqui, mas postura, controle do centro de gravidade, centro de flutuação e execução do movimento mais correta possível. Então, acho que além disso que você falou, conjugar também as questões dos benefícios da imersão para as diversas patologias e populações especiais, né? Então, além dessa questão da parte de consciência corporal e tudo mais, de familiarização com a profundidade, entender em qual profundidade aquele indivíduo vai ter mais benefícios. Então, se ele é hipertenso e diabético, se ele é obeso, eu tenho que também levar em consideração essas variáveis para a escolha do raso ou do fundo. E aí já é um assunto muito maior que a gente vai ficar aí 50 horas. É um assunto de horas, não pode ser assim só de bate-papo. Mas é só um alerta aí, porque quando escolher raso e fundo também tem que prestar atenção em quem é esse indivíduo. Então, voltando lá naquele ponto inicial, a anamnese sendo fundamental. Por isso que ela foi o primeiro tópico que a gente falou. Claro. E já entrando nos finalmente, né? Quais seriam os feedbacks que a gente precisa dar para os nossos alunos iniciantes em relação ao posicionamento dentro d'água? Eu acho que um dos primeiros, né, iniciais, que é um erro muito comum, gigante, é ficar na ponta do pé para todos os exercícios. Quando a gente fala, não existe lesões na hidroginástica, daí vêm os nossos alunos iniciais e ficam só na pontinha do pé, passa, que dor na panturrilha, e alguns chegam a fazer contraturas grandes na panturrilha exatamente por andarem só da pontinha do pé. Então, enraizar, colocar calcanhar à ponta do pé, não. Quando nós pedimos para se deslocarem, não tem que deslocar muito, tem que realmente fazer o movimento o mais correto possível, sem dúvida. Essa é assim umas coisas super highlights. Outras... Fala, Rê. Não, e eu acho que também em relação ao professor ser um bom observador, né? Antes dele corrigir, ele tem que treinar muito o olho para observar, por conta da questão de estar em diferentes ambientes, tem aquela diferença aí da observação. Então, ele testar nele primeiro antes de passar para o aluno, né? Então, eu já vou entrar nesse ponto, porque é uma das minhas... Também por vir da natação pura, ficou esse bichinho que virou um gigante, esse bichinho que ficou um gigante. Mas antes só de pensar nisso, uma das coisas que a gente costuma brincar, porque mesmo que a gente esteja a observar uma aula, nem seja professor, e esteja a observar a aula de outro colega, a gente já sabe quem é o aluno novo. O aluno novo, ele começa aqui, daí ele vai para lá, daí ele flutua para o outro lado, porque a sua consciência do movimento é meio zero, porque ao entrarmos na água e por causa de todas as características da água, há uma maior abandono do movimento, tá? Porque há uma laxidez articular, há um relaxamento muscular maior, então entra na água e todo é jellyfish, todo o corpo é assim bem gelatina, e as pessoas, e isso também é um dos motivos pelos quais muitas vezes a gente não associa a hidroginástica a um trabalho de treinamento, por causa desse relaxar. Mas é isso que nós temos que fazer, um acordar e um feedback de contração, de se manterem na mesma posição, inclusivamente com alguns alunos meus, novos, que eu vejo que têm dificuldade em manter essa noção espacial, eu coloco uma havaiana ou uma prancha na frente dele ou dela, para eles terem como referência que ali é o seu espaço, para estarem sempre voltando, porque senão eles vão andar, assim que desloca, já foi, né? já se perdeu. Então esse é um dos pontos importantes para nós mantermos. A noção também de espaço temporal, né? Além da questão corporal, a dimensão do espaço que ele vai estar, só você delimitar aquele espaço. E aquilo que tu estavas a dizer, essa situação de, eu chamo-lhes os erros principais e os erros parasitas. Tá? E esse também é um treino assim, num curso grande, mas é para realmente nós termos noção do que é que acontece. O que acontece fora d'água, como o corpo oscila, ou para cima e para baixo, ou para um lado ou para o outro. A existência da água branca, ou seja, da turbulência à volta do corpo do nosso aluno, a inclinação do próprio tronco, vai nos dar o feedback real do que está a passar dentro da água.
Porque é como nós quando estamos nadando crawl, como é que vocês falam? Crawl. Crawl. Então, esse, para nós é crawl, tá? Estilo livre. Então, se nós vemos uma oscilação lateralizante do corpo, nós não vamos muitas vezes dizer, não é pela fase aérea da recuperação do braço, mas maioritariamente é por a rotação interna em que o braço, quando está puxando a água, ultrapassa a linha média do corpo e faz o corpo oscilar assim. Mas, na técnica de observação dos treinadores na natação, eles já perceberam a padronização dos movimentos subaquáticos que lhes dão uma informação fora d'água. E é isso que nós, como professores de hidroginástica, devemos também habituar-nos a treinar. Quais são os movimentos oscilatórios ou insistência dessa oscilação para podermos dar um feedback concreto do que se está a passar debaixo d'água. Tá? Porque muitas vezes nós damos um feedback, imagina, estamos fazendo um chute alto e o tronco da pessoa faz isto. E a primeira coisa que nós damos feedback é postura ereta, reto. Mas, na verdade, muitas das vezes, essa oscilação de frente e trás está diretamente relacionada com a amplitude do chute. E não porque ele não é capaz de se manter reto, mas porque ele tem um encurtamento do posterior e para querer elevar o tronco, ele vai ter que se inclinar para trás. Então, em vez de dizermos mantém o tronco reto, eu vou ter que dizer não faz o chute tão alto, faz o chute mais baixo, no chute frontal. São essas... Tem um erro aí também de comando verbal, porque muitos dos professores falam chute o mais alto possível, sem olhar a individualidade de cada um, né? Então, acho que aí é outra dica. Nem sempre mais é o melhor. Então, acho que outra dica é, além de você prescrever o exercício para o grupo, olhar de forma individualizada a capacidade de cada um para aquele determinado exercício. Então, fazer sempre as adaptações necessárias para poder corrigir, fazer um bom feedback. Eu acho que isso daí também é importante para a gente ressaltar para eles, né? E como todos nós sabemos, né, profissional de fitness é um teatro. Né? Profissional de fitness. Vai a onda de novo, olha a onda. Profissional de fitness tem que encarnar várias formas de ensinar. Porque o nosso cliente, todo o nosso cliente, uns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são mais kinestésicos, outros aprendem de uma forma... Oi? Outros são descoordenados. Uns aprendem de uma forma mais racional, precisam de feedbacks mais diretivos, outros precisam de feedbacks mais imagéticos. Então, nós vamos ter que, para o mesmo feedback, arranjarmos várias formas de dizer. Expressar. Não precisamos de estar sempre executando. Temos que executar de uma forma mais clara possível os movimentos que queremos, para não termos que estar sistematicamente a repetir e nos libertarmos para conseguirmos dar feedbacks individuais, criarmos várias formas do mesmo movimento, ou seja, regressões e progressões para a mesma sequência de movimentos e conseguirmos ser mais visuais, ser motivacionais, mas ao mesmo tempo muito incisivos. Então, realmente, a expressão, a gesticulação e aquilo que dizemos, criarmos o nosso dicionário, não só motor, mas o dicionário de guião de informação. Acho que essa é uma das dicas mais importantes para conseguirmos chegar a todos os nossos alunos, especialmente ao nosso aluno que está a chegar e ainda não sabemos que forma é mais facilitadora para eles aprender. Eu acho que a gente passou aí o passo a passo do que tem que ser feito com o aluno iniciante. Agora, acho que a dica final que a gente tem que dar para eles é junta tudo, mistura no caldeirão, né? E vai treinar a observação. Acho que isso daí, na verdade, é com a prática, né? A Tinoca tem mais tempo do que eu, então... Tá me chamando velha, mas eu sou velha mesmo, eu sou dinossauro.
Você tem mais tempo do que eu. Dinossauro aqui da zona, sim, porque já atua há muitos anos e pertence à observação, mas pertence também à nossa vontade de evoluir, de nos integrar, de nos dedicarmos a esta paixão que todos nós temos pelos exercícios aquáticos. Então, se você está escutando essa palestra, provavelmente é porque você é um apaixonado por exercício aquático, é porque é um profissional. Obrigado por sermos um grupo tão forte e tão grande e continua apaixonado pelo seu trabalho, continua investindo na execução física dentro e fora d'água e abraçando todos os nossos alunos, sejam eles novos, mais velhos, sejam eles iniciantes ou mais avançados. Eu acho que antes da gente finalizar aqui para eles, é importante a gente falar que isso, né, como a gente já falou, é com treino, né? Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Então, todos esses pontos que a gente abordou aí são extremamente importantes e isso tudo é com o tempo que isso vai sendo adquirido e misturando tudo. Então, para fechar, assim, já agradecendo aí o convite do professor Guilherme Tucher para a gente estar abrindo aí esse seminário com a nossa primeira palestra. Espero que tenha ficado todas as informações o mais claro possíveis. Tinoca, obrigada aí pela... Tenham entendido o português de Portugal. É possível. É possível. E aí ficam os nossos contatos aí para qualquer dúvida, qualquer questão que precisem de maior esclarecimento. Muito obrigada, Guilherme, pelo convite e pela Renata ser a parceirona de tanta vida e de tanto trabalho profissional e por poder estar presente neste seminário de Ciências do Esporte Aquático. Boa sorte para tudo, mantenham contacto e mais uma vez muito obrigada. Até já.